Olá pessoal, boa noite a todos. Bom, eu hoje não vou fazer uma aula de reflexão, aquela coisa do Rê como fiz na terça-feira, mas também não vou entrar muito em técnicas não. O que eu vou falar hoje é uma maneira de você entender essas coisas de 7 leis para a prosperidade, para a evolução. Isso existe muito, há algumas pessoas de respeito que falam sobre isso, mas honestamente mesmo, vamos colocar uns 30 anos atrás, quando já estava inserido no contexto de dar cursos e tudo mais, eu queria estudar muito essas leis, eu queria arrumar um jeito de inserir essas leis nos meus cursos, para poder passar para meus alunos, para que eles usassem junto com todas as técnicas que eu explicava. Cursos de Reiki, Karuna Reiki, Teramai Reiki, Reiki xamânico, todas essas especialidades da qual sou mestre, já formei muitos milhares de alunos. Nessas técnicas eu incluí as 7 leis da espiritualidade, as 7 leis para você prosperar, da prosperidade. E eu peguei como referência textos de uma pessoa de muito respeito, muito reconhecida, chamada Deepak Chopra. Só que assim, não foi com nenhum espírito de falta de respeito, muito pelo contrário. Só porque eu peguei algo de um livro do Deepak Chopra, 7 Leis para a Espiritualidade, se não estou enganado o título é esse, que eu achei, mas muito difícil os textos. Não sei se foi a tradução, ou o que quer que seja, mas a partir daí eu falei, caramba, eu me considero tão inteligente e com tanta falta de inteligência como todo mundo, nem mais nem menos. Mas uma referência para quando eu escrevo, sempre que eu escrevo algo, um livro, uma apostila, um texto, um curso, eu leio e penso assim, se eu não entendi, meu aluno não vai entender. E se eu entendi, meu aluno vai entender, devido a esse tipo de pensar. Cara, eu li essas 7 leis, eu vou ler para vocês hoje. Vou ler 2 linhas de cada lei, no original, como vem na tradução desse livro do Deepak Chopra. Claro que parece um poema, é uma coisa de louco assim, mas falei, puxa, mas na prática a gente não consegue aproveitar. Como é que eu vou entender um negócio desse aí? Eu teria que fazer meditação, debruçar. Eu estou exagerando talvez um pouco, mas nem tanto. Porque a hora que eu entrar aqui, firme nas 7 leis, vocês vão entender. Então, na verdade, eu comecei a fazer uma maneira, nos cursos, de traduzir essas leis. Traduzia na forma de contos, de histórias, de explicações, cada uma das leis. E havia uma parte dos cursos de Reiki, que era justamente esse capítulo, as 7 leis para a prosperidade, para que os alunos entendessem como que eles poderiam aplicar essas energias junto com o Reiki. E não vale só para o Reiki. Percebi depois com o tempo que isso valia para todos os cursos. Tanto é que eu apliquei isso em vários cursos. Cada curso eu colocava uma coisa, por exemplo, derivado da 7ª lei, que é a lei do Dharma, eu colocava desafios no curso que eu ia provar que defeito não existe, não existem pessoas com defeito. E cada lei eu fazia um desafio, em algum curso eu soltava essa lei. Nunca fiz um evento das 7 leis, mas sempre pensei em fazer. E agora, na verdade, eu incluí esse evento e esse estudo bem forte nesse curso que eu vou começar em março, chamado Gestão de Comportamentos, que vai ser um curso ao vivo, porém online, com mais de 120 horas, aulas aos sábados, 12 horas de aula por dia, porém é um sábado cada mês e meio, cada 2 meses. Enfim, eu só estou te falando como que é o evento, porque eu peguei um pedaço desse evento para falar das 7 leis, porque implica em mudança de postura, mudança de comportamento. O que eu vou lhe dar aqui hoje é uma amostra muito pequenininha, mas muito divertida, e uma maneira diferente de ver como você poderia aplicar essas leis na tua vida, ou ajudar a orientar alguém, de maneira bem simples, bem lúdica e fácil de compreender. Então, dentro desse cenário, é que nós vamos começar a nossa live de hoje. Uma maneira diferente, por isso que eu fiz essa introdução, para vocês até entenderem o embasamento, de onde que eu estou tirando isso. Provavelmente eu nem consiga falar de todas as leis, mas eu quero que vocês entendam o sistema, a mecânica que eu desenvolvi
E a busca que eu tive por achar histórias, contos, fatos reais que explicavam ou que explicam exemplos das 7 leis. Já vocês vão entender como é possível ou como é verdadeira a minha interpretação da dificuldade. Eu acho, tá? Muito mesmo, a não ser que eu estou sozinho nessa parada e vocês falam, não, Borrelli, isso aí é fácil pra caramba, dá para entender. Então, por exemplo, eu quero ler para vocês a primeira lei, tá? Eu vou ler 2 linhas só do texto original, porque é bem grandão mesmo. A primeira lei chama-se a Lei da Potencialidade Pura. Título das 7 leis segundo Deepak Chopra. Isso é lindo, viu? É espetacular. Então eu vou ler assim. No princípio não havia existência ou inexistência. Tirado do livro. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder e nada mais. Nada havia. Muito bem. Agora vem a lei. A fonte de toda... Esse é o segredo, hein? Pega isso, entenda isso e você vai ver o que vai virar a tua vida. A fonte de toda a criação é conscientização. É potencialidade pura. Que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Claro que vocês estão entendendo, não é? Tudo. Quando você descobrir que o teu verdadeiro eu é potência pura, você vai se alinhar à força que coordena tudo no universo. Essa é a mais fácil, viu? Essa é a mais simples. Eu li só 3 linhas, tem mais 3, mais 7, tem bastante. É um livro. Aqui eu peguei um resuminho de algumas frases, mas principalmente a frase que está assim. Primeira lei tem essas 3 linhas. A fonte de toda a criação é conscientização, é potência pura, que busca expressar do não manifesto ao manifesto. Quando você descobrir que teu verdadeiro eu é potência pura, você se alinha à força que coordena tudo no universo. Caramba, de verdade não é tão simples, né? Manifesto, não manifesto. Está falando o quê? De Deus, de um Criador, do que eu vejo, do que eu não vejo? Quando eu descobri que meu eu é potência pura, eu me alinho com uma força que coordena tudo no universo. Então, outra vez está me comparando com uma inteligência superior ou com o meu alinhamento. A fonte de toda a criação é conscientização. Bem, uma análise pura disso faz você entender o seguinte. Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu coloquei durante anos e anos nos meus eventos. Tudo o que acontece no presente é resultado de escolhas que você fez no passado. Tá? A partir daí você pode começar a entender essa coisa de potência pura e o que você está atingindo com a primeira lei. Quando você conhece seu eu, você compreende realmente a tua natureza e você não sente culpa, não sente medo, não sente insegurança, a tua autoestima está lá em cima. Você sabe que a essência de todos os bens materiais é uma energia mesmo, vital. É uma potência pura. E você passa a confiar em você. Outro dia eu contei aqui a história do vendedor de salsicha. O melhor cachorro quente do mundo. Outro dia não, foi na terça-feira mesmo, na história do Rê. E é nesse sentido que eu lhe digo, essa lei, ela diz assim para as pessoas, confie em você, olhe para você, pare de julgar os outros. Pelo menos um dia não julgue ninguém. Pelo menos por um dia. Então, nesse sentido, eu vou lhe contar uma história que te leva para você ter potência pura, ser respeitado. Respeitar. Um personagem da nossa live de hoje vai se chamar Zé. O Zé vai viver muitas histórias, tá bom? No interior de um planeta qualquer, de um país qualquer, vivia o Zé. Bem no interior mesmo, no meio do campo. O Zé vivia com o filho dele, não tinha mais a esposa, que havia falecido, e o Zé tinha um cavalo branco. O cavalo branco do Zé era invejado na cidade. Todo mundo queria o cavalo branco do Zé. Todo mundo. Não havia um dia sequer que não ia alguém lá na fazenda do Zé, na chácara do Zé, falava, Zé, me vende seu cavalo. Não, não posso vender meu cavalo, ele é que faz tudo aqui comigo. Não, Zé, mas se você não vender seu cavalo,
ele pode ficar doente, daqui a pouco ele não vai valer nada. E o Zé falava assim, não, meu amigo, não diga isso, você não pode saber isso. Só diga que você quer o cavalo do Zé, mas o Zé não quer vender o cavalo. Tá bom? Esse cavalo era muito bravo, sabe? Difícil que alguém montasse nele. Mas o filho do Zé estava querendo domar esse cavalo. Esse cavalo era um cavalo para trabalhar assim, mas sem ninguém montado nele. E o filho do Zé queria montar nesse cavalo. O filho do Zé estava tentando domar o cavalo, caiu, quebrou as duas pernas. A única pessoa que ajudava o Zé. Ah, veio todo mundo da cidade lá. Não falamos para você, Zé, você devia ter vendido seu cavalo. Olha aí teu filho agora. Olha o que aconteceu, não tem ninguém para te ajudar. E o Zé falava assim, calma, não julguem, não digam isso que eu deveria ter vendido meu cavalo. Vocês não sabem o que poderia ter acontecido. Digam somente, meu filho caiu e quebrou as pernas. Mas não façam isso. Mas não quer vender o cavalo agora? Não, não vou vender o cavalo. O filho do Zé melhorou, sarou e estourou uma guerra. País contra país, o filho do Zé foi para a guerra. Muitos filhos foram para a guerra. E o pessoal foi lá no sítio do Zé falar, pô, Zé, nossos filhos estão lá, né? Caramba, o que pode acontecer agora? Bom, muitos desses filhos não resistiram e faleceram na guerra. O pessoal foi tudo lá no sítio do Zé, tá vendo? Zé, olha o que aconteceu, a tragédia. Pô, não digam isso, só digam, filhos faleceram. A gente não sabe o que vem no futuro, não pode ficar julgando antes. E aí então voltaram os filhos que não haviam falecido, recebidos na cidade como heróis. O filho do Zé voltou como herói. E o pessoal foi lá, poxa Zé, seu filho é um herói, hein? Não, não digam isso, meu filho voltou da guerra. E aos que não voltaram. E o Zé tinha essa persistência em nunca fazer julgamentos. Nunca fazer julgamentos. O filho do Zé voltou para a fazenda e foi novamente montar no cavalo branco, caiu e dessa vez bateu a cabeça e não resistiu. E o povo todo da cidade chegou lá para o Zé para falar, pô Zé, você vê que azar. Então era um julgamento de que sorte e que azar o tempo todo. E o Zé sempre fugindo do julgamento, sempre falando, calma, vamos ver o que está para acontecer. Enquanto você está no julgamento, você não consegue reconhecer tua própria potência, tua capacidade. Você vive num mundo de medos, de incertezas, de sorte e de azar. Isso é a lei da potencialidade pura. Eu conheci uma pessoa. Essa pessoa ficou 7 anos presa numa cadeia em Portugal. 7 anos. Eu conhecia bem essa pessoa. Uma pessoa pura e ao mesmo tempo, como posso falar para vocês, ingênua o suficiente para transportar drogas de um país para o outro, para ganhar um dinheiro. Foi preso num país sério, ficou 7 anos lá. Essa pessoa me escrevia cartas e certa feita, quando eu já tinha cumprido a pena, me escreveu uma carta que para vir para o Brasil e ganhar passagem e tudo mais, ela precisava que alguém a acolhesse com um emprego e alguma situação que ela pudesse provar lá. Pô, na hora, fiz a carta e trouxe essa pessoa e dei um emprego para essa pessoa. E quando essa pessoa chegou, uma das primeiras perguntas que eu fiz, porque ela estava bem, um homem, estava muito bem, mas eu não consigo dizer para vocês assim, esperava achar alguém assim, acabado, mas muito bem, energeticamente falando, eu sinto isso. Eu falei, caramba, mas 7 anos lá, o que te aconteceu? Ele me chamava de Fran. Ele falou assim, Fran, eles prenderam o meu corpo, mas não prenderam a minha cabeça. Minha cabeça é livre. Eu sempre trabalhava porque eu tinha bom comportamento fora. E quando ele voltava para a cela, que eles trancavam a cela, eu trancava a minha chavezinha da cabeça. Meu corpo estava preso, mas minha cabeça não. Isso é ter potência pura, hein? Isso é ter potência pura. 7 anos daquele jeito e voltou renovado, revitalizado. Então isso é potência pura. A segunda lei fala na lei da doação. Gente, essa lei da doação é muito esquisita. Porque a gente fica nessa conversa de é dando que se recebe, é dando que se recebe. Eu concordo com isso. Mas de tanto nos últimos 30 anos eu pensar nessa lei, é que eu, no livro que eu lancei, o Tá Com Problema Resolve, uma das frases que mais está escrita no meu livro é essa, que é dando que se tira. Exatamente essa, é dando que se tira. E eu fiz várias argumentações
para que as pessoas que lerem o livro e os locais onde isso está escrito entendessem isso. Mas eu posso te fazer algumas. Por exemplo, vocês já ouviram falar na Igreja das 7 vezes? Essa é uma igreja, uma ramificação assim de igrejas orientais. E numa dessas igrejas, onde os fiéis eram aceitos, eram ensinados sobre as doutrinas e tudo mais, num dos dias de uma das reuniões dessa igreja, uma pessoa que pela primeira vez estava indo na Igreja das 7 vezes, foi, assistiu tudo e ao sair, percebeu que havia um pedinte, uma pessoa que estava no chão com um chapeuzinho pedindo moedinhas, pedindo esmola. Então essa pessoa, estou indo na Igreja das 7 vezes, e isso tem um significado. Pegou e jogou uma moeda no chapéu do pedinte. Só que não foi embora, ficou parado na frente do pedinte. E essa pessoa olhava para o rapaz que estava no chão, e o rapaz do chão olhava para a pessoa, e começaram a fazer como se um quisesse falar para o outro, e aí, o que você quer? E foi isso que o rapaz que estava pedindo a esmola falou. Pois não, senhor, o que o senhor quer? Mas como o que eu quero? Joguei a moeda para você, não vai falar obrigado? Ele falou, senhor, eu vou falar obrigado? Quem tem que falar obrigado é o senhor que me deu a moeda. De onde que o senhor saiu agora? Não foi da Igreja das 7 vezes? Isso quer dizer que tudo que o senhor me der, o senhor tem agora a chance de ganhar 7 vezes mais. Então, gente, o que será que é exatamente dar? O que será que é exatamente receber? Eu vou ler o texto que está aqui, ó. Deepak Chopra, primeiras linhas. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Em nossa própria capacidade de dar o que você quer, é que se encontra a chave para atrair a abundância do universo. Então eu te digo o seguinte, na verdade, não é exatamente o que a maioria pensa. Pô, eu vou dar esmolas, eu vou fazer doações. Gente, façam, não estou falando para não fazer, só que entendam o que vocês estão fazendo. Porque se você fizer coisas e ficar olhando para o céu para ver se Deus ou alguém lá está marcando no livro da tua contabilidade, para marcar um pontinho a mais para você, isso é um erro muito grande, não é assim que ocorrem as coisas. Na capacidade de dar o que você quer. Eu vou te falar o que quer dizer isso. Por exemplo, se você ganhar 10 mil reais por mês e pegar uma moedinha de 10 centavos e dar para alguém, você deu alguma coisa mesmo? Você deu 10 centavos, mas isso vai te fazer falta? Porque dar mesmo, eu considero assim, é quando você deu algo que é teu, que é querido, ou que é necessário e que de alguma maneira faz uma diferença. Eu te dou um exemplo, não precisa ser dinheiro, pessoal. Por que você não dá algo que não te pertence, por exemplo, mas que você pode usar? Eu já ouvi falar algumas vezes a frase que o tempo a Deus pertence. Quer dizer que então o tempo não pertence a você e nem a mim. Por que você não pega uma hora do seu dia e doa para alguém? Fazendo o que? Eu não sei, cantando, chorando junto, dando risada junto, abraçando, incentivando, sendo voluntário de alguma coisa. Essa hora que você deu, nunca mais volta para você. Essa hora você tirou de algo que você usaria. E agora não tem mais para usar. Isso é doação. Isso é doação. E pela lei da atração por semelhança, você pode começar a imaginar o que é que você buscaria com isso. Por exemplo, tem uma história que eu lembro aqui, é velha essa história, da Xuxa Meneghel, junto com a Marlene Matos, se não me engano, era o quê? Era a empresária da Xuxa. Bom, a Marlene Matos, num aniversário da Xuxa, eu entendo que essa história é verdadeira, tá? Eu não participei do evento, mas eu sempre entendi que essa história aconteceu mesmo. A Marlene Matos deu no aniversário da Xuxa Meneghel um carro de luxo, isso tem muitos anos, quando a Xuxa ainda tem aqueles programas com crianças. Eu não lembro que carro foi, não lembro, mas é um carro esportivo de luxo. Vocês acham que a Xuxa precisa do carro? Precisaria? Obviamente não, até porque a Xuxa deveria ganhar muito mais do que a própria Marlene, mas a Marlene deu um carro para a Xuxa.
E muito provavelmente para Marlene, esse carro e o valor que ele custou faziam e tinham um significado. Tá? Mas a Marlene deu um carro para a Xuxa. No aniversário da Marlene, a Xuxa deu uma casa. A Xuxa deu uma casa para a Marlene. É dando que se recebe, mas desse jeito. Você dá algo que significa muito para você, que vai te fazer alguma falta. E não porque você quer simplesmente acertar a contabilidade com Deus, com o divino, com a inteligência superior. Ah, Deus está vendo o que eu estou fazendo de bom? Não. Primeira coisa que não deve haver é o interesse nisso. E simplesmente um ato de doação mesmo. Tá? Essa é a segunda lei. E o fluxo da vida tem a ver com essa interação. A física explica como que as energias interagem e tudo mais. A terceira lei, pessoal, eu estou te falando leis para você evoluir, para você prosperar, hein? A terceira lei é muito interessante. A terceira lei fala-se, o nome é a lei do karma. A lei do karma, ou lei de causa e efeito. A gente poderia ir lá para Isaac Newton e falar em lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Eu vou ler para vocês as 4 primeiras linhas que definem a lei. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, palavras e atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Fácil, não foi? O texto? Esse é o problema. Esse é o problema. Acho que tem que fazer um curso antes, talvez, para poder evoluir depois. Eu estou brincando um pouquinho, porque, na verdade, tem 30 anos que eu brinco com essas leis aí, e traduzindo-as na forma de histórias, de entendimento, que tornasse mais fácil as pessoas entenderem como poderiam evoluir. A lei da causa e efeito fala isso. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Então depende do que você escolhe. Ações que te levam à felicidade e sucesso, e principalmente quando você faz ações para os outros, que levam os outros à felicidade e levam ao sucesso para os outros, vão te trazer um fruto de um karma que é felicidade e é sucesso também. Muito interessante essa lei. A lei da ação e reação fala dos seus atos, fala do repensar, fala do resultado. Aquilo que está te acontecendo agora e não está muito gostoso, você precisa entender que não foi criado agora. A lei da causa e do efeito. O que causou o meu estado hoje? Você precisa buscar isso. Eu sei que é um clichê falar do absurdo. As pessoas definem a palavra absurdo como não estar feliz agora, saber o que provocou minha infelicidade, mas eu não mexer uma palha para mudar aquele comportamento que provocou minha infelicidade. Isso é um absurdo, para não falar uma burrice. Lei da causa e do efeito, ela exige que você busque as causas e mude, que você busque entender quando você era feliz e não sabia, quando é que você quis mudar porque estava chato. Sabe, quando tudo está bom, está chato. Quando tudo está igual, está chato. Mas é bom você repensar a maneira de mudar a rotina. Porque onde não tem uma rotina, onde não tem uma disciplina, normalmente começa a haver falta de paz e falta de felicidade. O ser humano tem essa tendência. A quarta lei eu gosto muito. Quero falar da quarta lei. A quarta lei é a lei do mínimo esforço. Olha a leitura. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Eu estou lendo o livro, Deepak Chopra, As 7 Leis. Depois eu vou para a interpretação, tá? A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia, com amor. Quando você utiliza essas forças, você atrai sucesso e boa sorte facilmente. Lei do mínimo esforço. Vocês já ouviram uma frase que muitas pessoas ou muitos palestrantes, motivadores usam? Sente na solução, sentar na solução. E aí as coisas acontecem. Caramba, sentar na solução? Eu acho que é mais difícil de entender esse papo de sentar na solução do que os textos que eu estou lendo para vocês.
Então eu quero traduzir essa lei do mínimo esforço. Não é a lei do vagabundo, não é a lei do quem não faz nada. A lei do mínimo esforço, ela não fala assim. Ela não quer dizer isso. A lei do mínimo esforço é o seguinte: faça o que tem que ser feito para conseguir o que você quer. Você precisa desenvolver um mínimo esforço para conseguir o que você quer. E depois o resto vem. Primeiro ponto. Segundo ponto, presta atenção. Quando você estiver fazendo algo em prol de algum objetivo, que estiver difícil, sofrido, ruim de fazer, pare e repensa tudo. Esse mundo não é o mundo do difícil, é o mundo do mínimo esforço. As coisas se juntam, se agregam, os elétrons se mexem. Nós é que atrapalhamos muito, porque a gente quer ter complexo de herói, vocês não vê quantas pingas eu tomo, mas não vê quantos tombos eu levo. No meu tempo era diferente, vocês não sabem o que eu sofri, fica agora falando que eu tenho isso, tenho aquilo. É a lei do dramático que a gente acha, tudo parece muito difícil. Juventude agora, olha, daqui uns 30, 40 anos esse mundo terá mudado muito. Eu vejo jovens chegando, claro, muitos jovens têm ainda problemas de achar que as coisas são fáceis, mas eles não são tão dramáticos quanto foi a nossa geração na juventude. Não são, quanto foram nossos pais. Claro que eu não posso falar em 100% das pessoas, é óbvio, se você não é, parabéns, mas a maioria é. E a maioria que é, se não admitir que é, também não vai sair desse buraco. Então a lei do mínimo esforço, repito, não é a lei do vagabundo, do preguiçoso, é a lei de quem sabe resolver suas coisas fazendo o mínimo. Conta uma lenda, que numa vila chinesa, daquelas vilas chinesas que tem só 1000 habitantes, que as ruas são muito estreitinhas mesmo, que tinha um comerciante que todos os dias acordava muito cedinho, ia lá, abria a loja dele, todos. Tinha uma rua, essa vila tinha uma rua principal, que era a rua que tinha as lojas, as comidas. Todo mundo acordava cedo e ia para essa rua. Abria seus comércios, abria tudo, e por lá passavam as 1000 pessoas lá várias vezes por dia, comprava, comia, bebia, passava, trabalhava, e assim corria a vida nessa aldeia. Num belo dia, um dos comerciantes havia comprado um cavalo muito lindo. O nome do comerciante era o Zé, nome chinês. O Zé comprou um cavalo muito lindo, e ele resolveu levá-lo para o comércio dele, que ficava na única rua da vila. Tinha aqueles palanques, sabe aqueles palanques que eles amarram o corinho que está lá preso no cavalo? E ele colocou aquilo lá, o cavalo era meio bravinho, amarrou o cavalo lá e o cavalo ficou na rua. Só que o cavalo ficou na rua, gente, ele tampou a rua inteira. O Zé entrou para a lojinha dele, começou a abrir e se distraiu. As pessoas acordaram e começaram a chegar na rua. E quando chegavam na rua, tinha um cavalo atrapalhando lá, não tinha como passar para o outro lado. Um tentou passar, o cavalo ficou bravo e pá, deu um coice no primeiro. O segundo foi e tomou um coice também. O outro tentou ir pela frente e tomou uma mordida do cavalo do Zé. Daqui a pouco, tinha um cavalo na rua e 999 pessoas, que eram os habitantes menos o Zé que estava lá dentro, tudo parado, 998 pessoas, faltava uma só que não tinha chegado ainda. Tudo parado na frente do cavalo, falando, hoje não vamos trabalhar, hoje não vai ter vida, acabou tudo, agora vai fechar tudo, nós vamos ter que fazer quarentena, não vamos trabalhar, vai morrer tudo, vamos passar fome. E uma das pessoas que estava lá no final lembrou, sabe, quando tem um problema, a gente chama o mestre. Então essa pessoa lá de trás saiu e foi na casa do mestre, que claro, era muito perto da vila. O mestre veio naquele caminhar dele, 1 quilômetro por semana, devagarzinho, aquela barba que raspa o chão dos mestres chineses, lá. Aí o mestre chegou por trás de todo o povo, estava o cavalo, o povo, tudo de costas, e o mestre chegou com as mãozinhas nas costas, assim, não sei se vocês conseguem ver aí. E ele começou, ele pensou mais ou menos uns 2 segundos. E falou, povo muito burro, né? Gosta de sofrer. O mestre pegou e foi embora. Não! Todas as pessoas se viraram para o mestre e falaram, enfim, um problema que o mestre não resolveu.
desistiram de pensar no mestre e de seguir o mestre. E voltaram para o cavalo e tentavam brigar e coice para lá e mordida para cá e nada. Olha, deu mais ou menos 1 minuto e meio. Quem que esse povo vê do lado de lá do cavalo? Sozinho. O mestre. Ele falou, povo muito burro, dá volta no quarteirão. Lei do mínimo esforço. Você tem, você usa, gente. Eu tenho algumas histórias. Eu tenho o cavalo que caiu no poço. Eu tenho a história do filé mignon. Tudo história verdadeira. Eu vou contar do filé mignon para vocês. Mas eu vou contar como se fossem vocês, tá? Você entra num restaurante, por favor. Deu teu hora de almoço. Você está numa empresa, vai para o restaurante, você almoça cedo para não ter que pegar muita fila. Só você entrou no restaurante. À la carte, não é buffet. Só você, não tem mais ninguém. O garçom vem e te pergunta o que o senhor quer comer. Moço, eu quero um filé mignon bem passado, com fritas, e eu quero um suco de laranja natural, sem gelo e sem açúcar. O senhor entendeu? Um filé mignon bem passado com fritas e um suco de laranja natural, sem gelo e sem açúcar. Claro, senhor, entendi tudo. É que eu não estou vendo o senhor anotar. O senhor não tem noção, a prática que eu tenho. Você confia? Fala a verdade, é claro que você confia. Você vai fazer o quê? Vai matar o cara, vai pegar um papel, vai escrever para ele? Você vê o cara ir para a cozinha. Você vê ele passar falando, está meio longinho, mas você vê ele passando lá pela boquetinha para o cozinheiro. Só está você no restaurante. Você sente e confia ou faz o quê? Sente e confia. E se sentar na solução? Aí então, passados 5 minutos, você começa a sentir aquele aroma maravilhoso de peixe. Enquanto isso, o garçom vem e ele traz um suco de morango com açúcar e gelo. E aquele cheiro de peixe na cozinha. E aí, meu amigo, você continua... Bom, claro que o suco você vai reclamar. Não, amigo, o que eu pedi foi laranja natural. Não, tranquilo. Mas, amigo, agora eu fiquei preocupado. E meu pedido? Seu pedido está sendo... Não, mas e esse cheiro? Não, nada a ver. Comida dos funcionários. E aí, você confia, lei do mínimo esforço, ou você falaria alguma coisa a mais? Só o cheiro do peixe. A lei do mínimo esforço existe, mas você precisa fazer o mínimo esforço para que seu pedido venha. Caso contrário, pode ser que ele venha errado, ou então ele venha certo. No caso, a história termina que chega um belo de um filé mignon, o suquinho ele corrigiu já, o suquinho na verdade foi um engano lá na hora de anotar alguma coisa. A lei do mínimo esforço é essa. Você faz o mínimo, não entra em desespero. Claro que se passa mais 10 minutos, o pedido demora, e você percebe alguma coisa diferente, faz de conta que você vai no banheiro, alguma coisa, dá uma passadinha lá, fala com o cozinheiro, meu amigo, tá pronto meu filé mignon aí? Tá caprichando? Filé mignon, tô fazendo filé de peixe. Opa, você descobriu. Corrige e pronto. Corrige e pronto. Cavalo que caiu no poço, você quer saber essa história? Cavalo do Zé. Aquele cavalo branco lá, maravilhoso do Zé. Tinha um poço de onde eles pegavam água. E o cavalo caiu dentro do poço. A água batia mais ou menos na coxa assim do cavalo, então ele não ia morrer afogado. Quando caiu ele se ralou bastante e tudo, o poço era meio justinho. Só que era profundo. Todo mundo soube, a vila soube, todo aquele povo da sorte e do azar da primeira história veio para a vila e começaram, ai Zé, que azar. Calma, não digam isso que é azar, caramba. Não é assim, vamos ver o que acontece, vamos ver o que a providência tem reservado para nós. Vamos esperar. Bom, quando você não consegue salvar um animal, você sabe o que é feito? Foi feito um conselho para tomar essa decisão. E no fim, até o Zé sucumbiu a isso e entendeu que tinha que sacrificar o animal mesmo. Então pediram lá alguns caminhões de terra, o próprio povo da cidade colaborou e começaram a jogar. Só que o acesso era muito difícil. Então tinha que ir com carriolas e ir jogando terra de balde, de pá, e assim começaram a fazer. Todo mundo ajudou, foi muito bacana essa atitude. E o cavalo do Zé, que estava lá embaixo, machucadinho, mas estava em pé. Estava em pé, com água pela coxa.
começou a ver aquelas terras virem assim para cima dele, e o cavalo do Zé, ele achou aquilo muito estranho, não estava entendendo por que estavam fazendo aquilo, mas de qualquer maneira ele não quis a terra nas costas dele. E toda a pasada que chegava ele se chacoalhava. E a terra não ficava no cavalo, começou a ir para o chão. Daqui a pouco aquela água já não tinha mais, virou lama e foi secando e foi engrossando. E o cavalo se mexia, ia mexendo as patas e foi subindo. E jogo de terra, e terra jogada, já estava no meio do poço e o pessoal começou a ver o que estava acontecendo. O cavalo do Zé não queria morrer. O cavalo do Zé não queria desistir. Ele tinha a primeira lei, ele tinha potência pura. E ele usou a lei do mínimo esforço, uma chacoalhadinha. Por que eu vou entrar em desespero? E foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou lá, saiu. E o cavalo do Zé estava vivo com o menor esforço. Não precisou chamar bombeiro, carregar helicóptero, puxar ou matar. Quarta lei, pessoal. A gente sempre acha uma maneira de melhorar. Vamos ver, algumas leis talvez eu pule para chegar em leis que eu posso oferecer mais para vocês hoje. A lei do distanciamento é legal, sabe? A lei do distanciamento, primeiro vamos falar como está escrito aqui. Como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam no mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. E o segundo, tudo vê em seu distanciamento. Nossa, conseguimos entender a primeira, né? Ou não? Podemos ler mais umas 5 vezes. É claro que você vai começar a tirar conclusões. A lei fala o seguinte. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Na disponibilidade para o desconhecido, rendemo-nos à mente criativa que rege o universo. E aí você entra no campo de todas as possibilidades, aprendendo a sabedoria da incerteza. Na verdade está tudo verdade, claro. A questão é você entender e traduzir. A lei do desapego, a lei do distanciamento fala no desapego. Fala no desapego. Se você pegar uma mãe que é chamada de pegajosa, de protetora, de querer estar no pé dos filhos o tempo todo, a tendência desses filhos é fazer o quê? Sumir. Se você amarrar a tua canetinha num barbante, a tendência da tua caneta é o quê? Sumir. Se você pegar, por exemplo, uma esposa ou um marido que é muito pegajoso, muito chiclete, quer saber tudo, quer estar controlando tudo, a tendência do marido é arrumar um joguinho, uma desculpa para dar uma saída toda hora, e a mulher vai estar indo para shopping, vai estar indo fazer as coisas dela, encontrar com as amigas toda hora também, porque não dá para aguentar. A lei do distanciamento, ela te ensina que é impossível você agarrar água, é impossível você agarrar ar, e é impossível você agarrar lama, porque ela vaza quando você quer apertar. E na vida tudo é assim. Tudo aquilo que você fala é meu porto seguro. Se eu perder isso, eu estou atrapalhado. É no apego que está o distanciamento das coisas. Agora, quando você, por exemplo... Eu acho interessante, eu quero só... É uma passagem que tem, que é do Dalai Lama, que ele falou, gente, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar na lei do distanciamento, vamos ficar desapegados de tudo. Mas é bom fazer um seguro para o carro. Então, vocês me entendem? Você vive num mundo. Você tem que saber as regras do mundo que você vive. Você tem que saber o momento do mundo que você vive. Faça no mínimo esforço tudo que você tem que fazer. Não tenha medo de viver. Aproveite a lei da potência pura. E entenda que você é poder puro e você pode tudo que você quer. Mas entenda também que quando você fica agarrado com as coisas, a tendência é as coisas saírem de você. É isso que querem dizer quando falam assim, você que tem que dominar a matéria, e não a matéria te dominar. As pessoas apegadas à matéria são dominadas pela matéria. E a matéria quer fugir da pessoa, igual lama quer fugir do meio dos seus dedos. Agora, as pessoas que deixam tudo fluir naturalmente, você atrai as coisas. Tem exemplos até mais simples para eu lhe dar.
Eu não sei como é que é agora, essa época agora eu não estou muito craque nessa época, como é que os jovens fazem para namorar, jovem mesmo. Mas quando eu era muito mais jovem, eu lembro que se eu quisesse conquistar uma garota, eu podia fazer um charminho, sabe? E não cair de 4. Porque normalmente parece que o que nos atrai mais é aquilo que é um pouco mais difícil. Eu falei, o mundo é o mundo do drama. E isso é muito usado por mídias, por TVs. Por que o pessoal faz programa só de enchente, de crime? Porque o pessoal assiste programa só de Covid. Porque o pessoal fica assistindo, a gente fica louco querendo ver aquilo e fica com aquela cabeça. E quando você desliga de tudo, aí você muda aquilo que vem para você. A lei do distanciamento fala isso. Quanto mais você é desapegado, mais você atrai as coisas boas e melhores. Menos as suas posses irão embora, perderão valor. Pelo contrário, você vai agregar valor e não perder valor. É muito interessante porque a lei da atração está muito ligada à lei do distanciamento. Quem quer algo não fica igual louco atrás daquilo lá. Não. Você faz o mínimo esforço e senta na solução. E acredite, porque as coisas vêm. Essa é a lei do distanciamento. E eu quero fazer como última lei uma brincadeirinha com vocês. É a lei, eu vou ler primeiro, eu vou fazer o que eu fiz em todas. Eu li a sexta lei para vocês. Deixa eu ver aqui. E depois eu quero dar algumas dicas para a aplicação das leis, tá? Só estou conferindo aqui, numa outra tela que eu estou. Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando aqui, peraí. Então, ótimo. Fui ver a imagem que está para vocês. Não, eu li. A lei que acelera todo o processo de evolução, na disponibilidade do desconhecido, eu li. Então vamos ler a 7ª lei. Eu acho a melhor. Gosto da do mínimo esforço, mas a 7ª lei eu acho a melhor delas. Quando a gente fala a palavra karma, normalmente você se refere a coisas que você não sabe a origem, não sabe de quando, algo desconhecido. Quando você usa a palavra dharma, normalmente você está se referindo a coisas que você sabe as origens, conhecidas, sabe o tempo em que coisas aconteceram. Isso você pode chamar de dharma. A lei do dharma ou do propósito de vida é a 7ª lei. Olha, todos têm um propósito de vida. Todos têm um dom singular. Todos têm um talento único para dar para as outras pessoas. E para cada dom existem necessidades específicas. Bom, então isso é o texto da primeira lei. O que vocês entendem por isso? Quais são suas virtudes? Quais são seus talentos específicos? Eles representam o seu dharma. Agora, você já ouviu falar que o karma é interpretado como algo não muito bom, como algo ruim, algo chato. Tal pessoa é meu karma, isso é um karma, o que está me acontecendo é um karma, como se fosse um castigo. Por isso que a lei do karma tem a ver com lei de ação e reação. E é mudando as suas ações que você muda seus resultados. O karma representa isso. E por isso falar que se eu transformar meus karmas em dharmas, eu estarei transformando o que eu não conheço, o que eu desconheço e que está me atrapalhando e me castigando, em algo conhecido, reconhecido, que eu consigo ver, trabalhar, elaborar isso. Então, desse ponto de vista, é que eu preparei algo um pouco diferente para vocês, tá? Eu vou agora escolher 2 ou 3 pessoas do chat que resolverem colaborar comigo, tá? Eu vou abrir o chat e vou fazer uma perguntinha e vou pedir para vocês todos escreverem. Na verdade, o que eu quero é ensinar todo mundo. Então, vocês precisam ficar muito comigo agora. E talvez não ficar trocando ideias lá no chat. Quem quiser participar, responda a pergunta que eu vou fazer, tá bom? E depois, enquanto eu falo das aplicações das leis, vou dar mais alguns exemplos. Enquanto eu falar dessas aplicações, vocês vão respondendo. É muito rápido, a resposta é uma pergunta. Então,
Eu tô indo pro chat. Vamos ver aqui. Tô olhando vocês aqui, eu tô vendo quem que tá aqui, eu quero escolher umas 2, 3 pessoas. Bom, eu vi muita gente aqui, não entendi, e coisas do tipo. Igual eu ficava quando eu li esses textos aí. E por isso que eu comecei a pensar fazer de uma maneira diferente, tá? Olha, eu por enquanto não vou escolher ninguém, eu vou soltar o que eu quero perguntar. Vocês vão escrever nesse instante. São mais ou menos 15 segundos, depois não adianta, aí vocês têm que ficar me ouvindo. Porque aí eu voltarei aqui para o chat e vou fazer uma segunda pergunta. São só 2 perguntas. E depois eu vou escolher uma pessoa, ou 2 no máximo, que tenha respondido as 2 perguntas. Tá? E aí vocês vão me fazer uma gentileza, quando eu fizer as 2 perguntas e vocês escreverem, que eu voltar para começar a escolher as pessoas, aí vocês param de escrever para o chat não ficar mexendo, tá bom? A primeira pergunta, eu quero que vocês escrevam aí. Se eu perguntasse, pedisse para vocês escreverem, qual é seu maior defeito? Pode ser característica de perfil mental, emocional, de qualquer espécie. Seu maior defeito teria que ser algo que é reconhecido pelo mundo, pelo planeta, pelos parentes, pelos amigos, por você mesmo, por você mesma. Então, eu quero que você escreva seu maior defeito, uma palavra, e escreva umas 2 ou 3 frases, por que essa palavra que representa seu maior defeito é seu maior defeito. Então, meu maior defeito é ser tal coisa, ou é fazer tal coisa, ou é minha característica X. Aí você mesmo vai responder o porquê. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. 3 frases no máximo, pequenas. Qual é o seu maior defeito e por quê? 2 ou 3 frases. Vocês topam? Escrevam aí, eu já volto com outra pergunta. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem, eu quero atingir novamente vocês com algum conhecimento de aplicação das leis. Por exemplo, a lei da potência pura. Fala para você reservar um momento, pelo menos 1, 2 vezes por dia, para você ficar sozinho, para você entender a força da criação, vendo uma foto bonita ou estando num lugar bonito, vê que tem um dedo diferente ali. Mas em silêncio, para começar a se ouvir um pouco mais. A lei, por exemplo, Vamos pegar algumas leis para te dar algumas dicas. Estou escolhendo aqui, tá, pessoal? Calma aí. Lei do karma, por exemplo. Você poderia observar as escolhas que você faz. Lei do karma é lei de ação e reação. Que escolhas eu fiz que me trouxeram esses resultados? Ou seja, pensar no que está acontecendo e criar maneiras de modificar. Então, antes de escolher uma maneira, perguntar-se quais as consequências dessa nova escolha que eu estou fazendo, como se fosse um joguinho de xadrez ou de damas que, se eu mexer uma peça, isso pode criar consequências muito mais à frente. Então, tentar enxergar o que a tua escolha e onde a tua escolha te levaria. É uma alternativa. Veja como você se sente, veja se é o que você quer. Uma outra escolha me levaria aonde? Lei de ação e reação exige que você estude por que você chegou onde está e não está gostando e que maneiras você tem de mudar. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar o futuro. Agindo onde? Aqui no presente. Então é no presente que eu, mesmo não mudando o passado, eu alivio ressentimentos, culpas e mágoas e até erros que eu fiz, corrigindo agora e trazendo de hoje para frente um novo resultado. Essa é a lei da causa e a lei do efeito. Deixa eu ver se tem mais alguma dica para eu te falar aqui. Lei do mínimo esforço. Hoje, essa lei do mínimo esforço tem algumas dicas que são dadas em cursos de Reiki. No Reiki tem alguns conceitos que são os conceitos do só hoje. Só hoje eu não vou julgar. Só hoje eu vou entender as pessoas mais velhas.
só hoje eu não vou fazer planejamento para o futuro. E claro que se você vive na filosofia do só hoje todos os dias, então você melhora a tua vida para sempre, né? E uma das coisas que falam da lei do mínimo esforço é praticar a aceitação, dizendo assim, hoje eu aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fato, exatamente como elas são, sem julgamento. A minha aceitação será total e completa. Você vai fazer muito menos força, muito menos para viver. Um dia eu quis discutir com meus filhos a lei do mínimo esforço, que fala em não julgar, que fala em aceitar, que fala em assumir responsabilidades, não culpa, assumir responsabilidades. E por que eu quis falar com eles? Porque havia uma certa discussão em eles comerem ou não comerem cebolas. Aquele dia tinha a nossa mistura, naquele dia eram uns belos bifes com acebolados assim. Eles eram bem pequenininhos, gêmeos. Então, eu comi, minha esposa comeu e nada daqueles bifes saírem do prato. E nada. Eu falei, não, pera um pouquinho, por que vocês não estão comendo? Ah, pai, eu não gosto de cebola. Eu falei, mas como vocês sabem? A gente nunca fez essa mistura desse jeito. Vocês nunca experimentaram, como é que vocês sabem? Pelo menos faça um mínimo esforço, corta um pedacinho, põe um pedacinho de cebola e coma. Tá bom? Aí fiquei esperando e nada. E aí então eles começaram a brincar, enfim, criança é criança, pondo o bife deles no prato do outro para falar que ele tinha comido tudo. É óbvio, né? Eu estava lá, né? Eu falei, gente, eu estou aqui, eu estou vendo isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu e a mamãe vamos sair daqui, vamos voltar daqui 5 minutos. E vocês têm que ter evolução aí no seu prato. Voltamos dali 5 minutos, nada. Muito pelo contrário, eles estavam discutindo, brigando, meio que se estapeando por causa disso. Foi quando eu falei, pera aí, vou dar uma lição para vocês. Agora, lição do mínimo esforço. Ah, pai, não tem isso não. Eu falei, por que vocês não querem? Pai, se eu pudesse, eu mataria todas as cebolas do mundo. Eu quero que todas as cebolas do mundo morram. O outro falou, eu quero que jogue todas as cebolas do mundo num rio. Eu falei, calma, eu fiz igual o Zé. Eu falei, calma, não faça esse julgamento. Não digam isso. Vocês nem conhecem a cebola e outra. Tem muita gente que gosta de cebola, que ama cebola, que come cebola. Digam simplesmente que vocês não querem comer a cebola, mas não precisa condenar a cebola. Alguém vai comer a cebola. Então vocês conversem com a cebola num caso desse. Cebola, eu não vou te comer, eu não te amo, mas como sei que tem quem ama, então eu te desejo o bem, mas eu não vou te comer. Bom, vocês entenderam? Entendemos, pai. 2 minutos, volto daqui a pouco para ver como é que vai ficar o bife. Ah, começaram a brigar, então eu falei, chega. Eu tinha lá um quartinho perto do lugar que estávamos comendo, podem entrar os dois no quarto. Quando um dos dois sobreviver, já que vocês querem brigar, me avisa, vai ficar um morto lá dentro, só saio vivo. Eu nem sabia o que eu queria. Eu queria deixar um conceito lá nos meus 36 anos de idade, naquela época, 30 e poucos anos de idade. E eu queria deixar um conceito moral. Tranquei a porta e fiquei do lado de fora esperando ver o que ia acontecer e escutei a seguinte conversa. Irmão, sabe, eu não te amo, mas deve ter quem ama. Eu só não quero te comer. E o outro também falaram isso e começaram, adeus, começaram a falar pro outro. Eu abri a porta, xinguei os dois, falei, sai daí, seus filhos da mãe. Enfim, são gêmeos. Inseparáveis e comem cebola hoje em dia. Lei do mínimo esforço, não julgue. A gente não sabe o que vai rolar. Vamos voltar lá para o chat agora. Vamos ver o que vocês colocaram lá. Eu quero fazer a segunda pergunta. Ah, beleza. Bom, agora parem de escrever só um pouquinho, tá? Eu sei que chega um pouquinho depois para vocês. A pergunta que eu quero que vocês respondam agora, e depois eu vou escolher pelo menos 2 pessoas. É quase igual, mas não é a mesma. Qual é para vocês que escreveram seus principais defeitos, não é isso? Isso. O que eu quero agora é qual é, mas tem que ser ISO 9000, reconhecimento internacional. Todo mundo acha isso de você. Todo mundo. Na empresa, em casa, amigos, parentes e você mesmo. E você mesmo. Qual é a sua maior virtude? Pense aí nos seus
maneira de agir, nas suas características. Uma palavra para a sua maior virtude e 2 ou 3 frases ou palavras que expliquem por que essa é sua maior virtude. Vocês entenderam? Pode escrever então. E eu vou voltar lá para as aplicações e continuar lhe explicando, pelo menos mais uma, que daqui a pouco eu já volto para vocês. Isso não vai levar muito tempo. Vamos ver qual lei que eu vou pegar aqui. Do distanciamento, aonde eu lhe disse que para você exercer a lei do distanciamento, você precisa treinar o desapego. Desapego não é desamor, viu? Desapego não é desamor, é muito diferente disso. Comprometer-se com o distanciamento, dando a você mesmo e aos outros a liberdade de serem o que são. Quando a gente está pegado, você começa a exercer posse. Você quer que os outros façam por você, façam para você. É uma coisa de louco isso. É uma possessão isso daí. Não é só a posse. Então, os outros têm que ser quem são, isso é desapego. Aceitar o outro como ele é, além de desapego, é uma coisa chamada compaixão. É a mesma coisa que você se aceitar como você é. Isso é ter compaixão. Eu aceito que eu não sei fazer isso. Se não for uma falsa modéstia, for uma verdade, isso é compaixão. Eu aceito que eu sei fazer isso. Isso é compaixão. O que eu aceito que eu não sei fazer, eu aceito que eu não sei fazer, mas eu não gosto de não saber. Eu vou me esforçar para aprender. Isso é compaixão e atitude. Eu aceito que eu tenho um vício. Opa, então eu vou me tratar. Só quem aceita suas questões problemáticas é que consegue avançar. Só quem aceita suas virtudes é que consegue avançar e ajudar os outros. Quem sabe o que é, quem sabe o que tem, quem sabe o que não é, quem sabe o que não tem, essa pessoa tem uma boa autoestima, essa pessoa não tem arrogância. Não tem. Muito pelo contrário, aliás. As pessoas que sabem o que são, que sabem o que têm, que reconhecem o que são, elas têm uma autoestima elevada. E quem tem autoestima elevada, junto tem as seguintes características: não é irônico e não é arrogante. Irônicos e arrogantes normalmente são pessoas que se defendem através e atrás da ironia e da arrogância. Mas com certeza tem carências e faltam algumas coisas. Vamos voltar para o chat para ver o que vocês colocaram. Agora eu vou fazer a escolha. Então agora eu pediria que vocês parassem de escrever para que eu possa escolher 2 pessoas, porque eu vou precisar mexer aqui no chat. Vamos lá. Vocês estão morrendo de dar risada aqui, né? Estão trocando as ideias. Então vamos lá. Duro vai ser achar vocês. Então eu estou voltando para quando vocês escreveram seu defeito. Talvez eu tenha que fazer uma só. Deixa eu ver. Estou lendo aqui a Cleide, estou lendo aqui o Wilson. Que bom que vocês pararam de escrever. Pessoal, está paradinho o chat. Agora eu consigo. Agora eu consigo fazer. Me ajudaram bem. Então vamos lá. Explica melhor, sentar na solução. Eu expliquei bastante depois, né? Por isso. Eu preciso andar um pouquinho aqui no chat para ver. Vamos lá. Agora eu estou chegando nos defeitos aqui que vocês escreveram. Vamos ver quem se definiu aqui. Como defeito, Vera Silvério. Eu vou pegar você, Vera Silvério. Espero que você tenha respondido depois lá, tá? Você me permite, Vera? Por favor, você escreveu porque você vai me permitir. Você sabia que eu ia fazer isso, não sabia? A Vera Silvério, ela escreveu assim, pessoal. Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa antes, porque parece que ela começou uma frase do meio. Por eu ser tipo um general. Então parece que ela tem até um tipo de um apelidinho. É um general. A Vera Silvério escreveu isso. Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa antes. Me parece que não. Eu quero ver qual é o tipo de virtude que a Vera Silvério escreveu aqui no chat. Vamos ver se eu consigo achar. Vera Silvério,
Ah, bom, ela escreveu, como um general, ela quer que tudo saia perfeito. Tudo saia perfeito. Que bom, Vera, você fez certinho o que eu precisava. Deixa eu ver se a Vera escreveu algo mais. Caso contrário, eu vou te buscar agora nas virtudes, Vera. Desculpe não estar olhando para vocês aí, mas é que eu preciso procurar a Vera aqui no chat. As letras são pequenininhas, mas nós vamos encontrar você, Vera. Quanta gente aqui, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, viu, para todos vocês. Já tivemos 450 visitas durante a live, estamos agora com 130 pessoas aqui juntinhas. Do jeito que eu fizer com a Vera, vocês vão fazer com vocês, com as pessoas que vocês amam, no trabalho, aonde for, tá? Vocês pararam de escrever, que eu pedi para vocês, não pararam? Eu preciso achar a Vera. Vera Silvério. Achei. Não, não escreve agora não, espera só um pouquinho, senão a Vera some da minha frente. Cadê você, Vera? Sumiu, mas eu volto, espera aí. Tudo ao vivo aqui, hein, pessoal? Nossa, a Vera sumiu. Vera Silvério. Eu uso a franqueza, dou a quem doer. Então ela está dizendo que a virtude dela é usar a franqueza, doa a quem doer. E ela está entendendo isso como franqueza. Ela escreveu mais alguma coisa sobre essa franqueza aí, deixa eu ver se eu consigo achar. Seria uma Vera Silvério, está aqui. Ser muito verdadeira. Suficiente, Vera. A delícia de fazer isso, eu vou explicar para vocês agora qual que é. É pegar um quadro grande na tua casa, ou um papel bem grande, e você faça isso com pessoas que você gosta, ama e que aceitariam fazer isso. É você pegar na tua empresa, pega umas pessoas que você entende que participariam de algo do tipo, sobre as quais você tem alguma dominância ou alguma interferência possível de ser feita, e faça isso. Pegue seus filhos, pegue alguém que vale a pena fazer, que te ouviria, e faça o que eu vou te ensinar agora. Pega um papel grande e divide no meio, de um lado você vai escrever virtude ou defeito. Não escreve virtude ainda, porque senão a pessoa vai sacar o que você vai fazer. E você pega 2 ou 3 e fala qual é o seu maior defeito. Do jeito que eu fiz aqui. E aí você fala por quê? Porque o legal é escrever mais coisas. E depois você fala, bom, para as mesmas pessoas, qual a sua maior virtude? A pessoa vai falar alguma coisa, por quê? Digam que é para ser reconhecido por muita gente. Agora me ajudem a entender a Vera. Ô Vera, permissão, hein? Deixa eu aumentar a minha participação com vocês aqui. Eu quero olhar para vocês agora. Você não foi embora não, né, Vera? Você está aí? Porque diminuiu uma pessoa aqui na sala. Vera, fica comigo. E todos vocês. Vocês vão aprender uma coisa muito bacana. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou provando a todos vocês que defeito não existe. Não existe defeito, eu vou provar agora. O que existe é uma outra coisa, as pessoas confundem. Porque eu devo estar louco, ou então a Vera está confundindo defeito com virtude. Eu perguntei qual é o defeito, ela falou ser general, querer que tudo saia perfeito. Eram as outras frases eu não consegui achar na hora. Agora me fala uma coisa, pessoal, como é que alguém que é chamada de general se acha um general, ou muito general, porque quer comandar, quer que tudo saia perfeito, então ele interfere. Uma pessoa que fala que isso é um defeito, tem como virtude usar a franqueza, ser muito verdadeira com todo mundo, usa a franqueza, doa quem doer, e é muito verdadeira. Quem é muito verdadeiro e quem usa a franqueza com todos, é porque quer que tudo saia perfeito. É porque quer que as pessoas não errem, não quer perder tempo, quer deixar tudo... É perfeccionista, eu concordo. Mas eu não estou julgando aqui que ser perfeccionista é bom ou ruim. Só quero dizer o seguinte, Vera. Ninguém que tem um apelido de general ou se auto-intitula general e quer que tudo saia perfeito, não existirá uma única pessoa no mundo que seja uma pessoa que não seja verdadeira e que não seja franca e até chamada de chata, e que não está ligando muito para o que dói e para o que não dói, só está ligando para que as coisas sejam bem feitas, no tempo certo, na medida certa. Então, na verdade,
o que você chama de defeito são características da tua virtude. Sabe o que acontece para todos vocês agora? Defeito não existe. O que existe é que nós temos características, todos nós temos, e que nossas características mais fortes às vezes incomodam as outras pessoas. É verdade o ditado que dizem que ninguém atira pedra numa árvore que não tem frutos. Qual a graça? Qual a graça de chutar cachorro morto? Qual é a graça de pôr um apelido em alguém se a pessoa não liga? Então, na verdade, quando você dá corda e se incomoda com o sentimento que surge por você querer comandar, querer ser a general, querer controlar as coisas, querer que tudo saia perfeito no âmbito familiar, no âmbito profissional, não sei em que âmbito, deve ser no âmbito da tua vida, obviamente que muita gente vai se sentir incomodado, porque isso é uma força que você tem. Isso é uma virtude e não um defeito. E se incomoda um, incomoda outro, e as pessoas começam a te trazer isso, começa a vir o sentimento da gente querer mudar. Querer mudar, querer mudar, querer mudar. E aí então você começa a chamar isso de defeito, ganha apelido e tudo mais. Quando você está vendo que tua virtude e seu defeito se confundem. Para encerrar, eu quero contar uma historinha que aconteceu com uma pessoa que tinha uma coisa muito parecida com você, velho, com muitas que eu andei vendo lá. Essa pessoa, ela tinha um apelido de generala, numa rua do bairro que eu moro. E sabe por quê? Gente, ela queria mandar em todo mundo na rua. Pô, mas você está deixando o lixo fora da hora aí. Olha só, por que você varreu a tua calçada e jogou do lado do outro? Por que você não recolheu esse lixo? Puxa vida, por que você não tenta arrumar essa calçada, esse buraquinho aí, as pessoas estão tropeçando? Queimava uma lâmpada, ela ligava na prefeitura. Se acabasse a força lá da rua, ela é a primeira que ligava. Ela controlava a limpeza dos varredores de rua. Agora, aquela rua, quando era no final do ano que o pessoal colocava pisca-pisca, ela coordenava o número de lâmpada dos pisca-pisca. Para que ninguém precisasse, um colocava 100, outro já queria pôr 150, virava um carnaval e não um Natal. A pessoa controlava tudo, generala. Gente, aquela rua era demais, tudo funcionava, era a melhor rua do bairro. Tudo funcionava bem, a prefeitura, o pessoal da prefeitura tinha medo da mulher. Porque se desse um defeito lá, já iam arrumar na hora, nas outras ruas não. Mas aí o povo, sabe, tem inveja, tem energia ruim, começaram a casquetar em cima da senhora, a esposa do Zé. E foram para cima, e generala, pô, mas você está ultrapassando seus direitos, eu quero fazer do jeito que eu quero, não sei o que lá. Ela se encheu os pacová, que nem falava minha mãe, e ela pegou e largou tudo. Largou tudo. Ela falou, quer saber, eu vou viver agora. A rua ficou uma pontinhos. Tudo ficou estragado. E a esposa do Zé ficou infeliz e triste, porque ela saiu da transparência, da verdade e da potência pura que ela tinha. Saiu. Porque ela confundiu virtude com defeito. A maior virtude dela, a força, o coração, a alma, o pulso dela era ser a generala, viu, Vera? Quando ela resolveu ser boazinha, não foi só isso não. Teve carros que sumiram, foram furtados dela. Carro furtado. Perdeu valores. Por quê? Porque ela parou de se dar valor. As coisas se atraem por semelhança, pessoal. Quero trazer para vocês umas mensagens muito bacanas. Entramos em dezembro, último mês do ano, claro, todo mundo sabe disso. E eu bolei com a minha equipe, tivemos uma reunião entre ontem e hoje, fizemos várias propostas de promoções. Então, se vocês quiserem saber dos cursos online, basta que vocês escrevam para o meu WhatsApp, eu vou colocar e vocês se comunicam por escrito comigo. Peçam o envio para vocês sem compromisso. Gente, um abraço a todos vocês e uma boa noite, viu?